Fala aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Dalmo Azevedo e a partir de agora eu vou trabalhar com você a matéria, a disciplina de direito administrativo do zero até o que a gente precisar de conhecimento efetivamente, tá? Só para deixar claro em relação à minha forma de trabalhar, é, eu sou um cara extremamente objetivo porque na minha cabeça você não está aqui assistindo uma aula de graduação. Você não precisa ficar olhando todas as doutrinas, lendo tudo, ficar aquele português jurídico chato do cacete. Eu sou um cara extremamente objetivo, extremamente direto, uso a terminologia do direito, obviamente, porque ela é usada em prova, mas só quando é necessária. E o fato de ser direto não significa que eu pulo etapas. Então, eu gosto muito de ser objetivo, mas ser também bem detalhista no que eu faço. Eu estou há 23 anos, no momento da gravação dessa aula, dando aula para concurso público, então, basicamente, a minha vida inteira. Eu sou novinho, tá? Eu só tenho 60. Eu trabalho com isso, então eu desenvolvi essa forma de trabalhar mais direta, com uma linguagem mais tranquila, mas isso não quer dizer com baixa qualidade, tá bom? Então, o que eu vou pedir a você é que você me acompanhe, preste atenção nos slides, no material que eu vou disponibilizar para você, mas também faça as suas anotações, faça o acompanhamento da forma que você achar melhor, tá? Essa aula número um é uma aula que não necessariamente eu vou dizer para você que vai cair na sua prova com toda a certeza do mundo, porque normalmente os editais nem tratam desses assuntos de uma forma muito direta. Só que para mim é uma das aulas mais importantes do mundo. Até parece meio besta falar isso, mas porque é aula um, né? Aqui eu vou concentrar com você os principais conceitos e conhecimentos que você precisa dominar para quando chegar no dia da prova, quando chegar na hora de aplicar, nem dia da prova, mas até na aula 2 você ter mais facilidade para perceber algumas informações. Muita gente odeia o administrativo ou tem dificuldade com o administrativo por razões óbvias, que primeiro, né, vamos lá, a gente não trabalha o direito administrativo, segundo, a gente não fica vendo notícia de direito administrativo o dia inteiro, então por razões óbvias a gente tem uma certa dificuldade porque é uma área do direito que não é que nem o direito do trabalho, o penal, que a gente está olhando toda hora, mas, por outro lado, também é uma matéria que a gente tem dificuldade porque a gente mesmo cria essa dificuldade. Já quer começar estudando licitação, já quer dominar a improbidade e não tem nem a base fundamental do direito. Então, essa aula um, ela é não só importante para a prova, eventualmente, mas pô, vai cair especificamente isso, mas também porque ela é essencial para você entender qualquer coisa que a gente for conversar a partir de agora, tá? Então, é literalmente uma aula de introdução ao direito administrativo. Se quiser me seguir nas redes sociais aí, fique à vontade. Nós temos Instagram, temos aí o YouTube. Para Dalmo Azevedo você me encontra com muita facilidade, tá? Vamos lá falar sobre conceitos, fontes e o tal do regime jurídico administrativo. Tudo começa com a ideia de conceitos, né? Eu preciso entender o que é necessariamente o direito administrativo. Direito administrativo, ramo do direito público, isso aqui é um ponto extremamente importante para a gente, que estuda princípios e normas reguladoras do exercício da função administrativa e suas relações jurídicas. Eu não vou ficar lendo slide para você, porque eu parto do princípio que você sabe ler, né? Então não tem necessidade, brincadeiras à parte, não tem necessidade de eu ficar lendo aqui. Tudo que eu vou falar estará no slide. De vez em quando eu vou ler, de vez em quando não. Quando for aula de lei, beleza, mas aqui vamos trabalhar na pancada logo, né? O que significa necessariamente ser algo de direito público? O direito em si é uma disciplina, digamos assim, é um campo de estudo que vai lidar com a relação de pessoas através de regras legais. Perfeito? Vamos falar desse jeito para ficar bem prático. Quando você fala no direito privado, direito do consumidor, direito civil, direito do consumidor entre aspas, tá? Só para você entender o que eu estou falando aqui, direito comercial, direito imobiliário, que seja. Quando você fala do direito privado, relações entre pessoas em mesma condição. Então, eu e você vamos trocar uma ideia para conversar sobre a venda de um imóvel, a compra de um carro, sei lá. Eu estou na mesma condição de direito que você, então nós vamos debater cláusula, nós vamos fazer regras e um não pode sair prejudicado em relação ao outro, porque, obviamente, são interesses antagônicos que precisam se entender. Quando você tem um direito público, essa relação de igualdade se quebra, porque no direito público você vai ter alguém de destaque que precisa ter um diferencial em relação ao resto, que aqui no caso é o Estado, que a gente vai falar já já. Então, falar que é de direito público é você entender que nós estamos, na grande maioria dos casos, não estou dizendo que é em 100% do tempo, numa relação de inferioridade de um em relação ao outro. É o que a gente chama de verticalização da relação.
No direito privado, a horizontalidade é natural, tá? Então, não estou dizendo que o direito público não tenha horizontalidade. Isso você vai acabar encontrando em algum momento. Mas, em regra, a verticalidade, e isso já já vai ficar mais claro. Então, a ideia do direito administrativo é definir princípios e normas que regulam a atividade administrativa, tendo como grande objetivo, e aqui está a grande marca do direito administrativo, a busca pelo interesse público. Tá? Então, a ideia do direito administrativo é criar mecanismos para que o Estado, para que a administração pública, conceitos que a gente vai falar já já, consiga efetivamente fazer a sua função, que é buscar o tal do interesse público, tá bom? Mas antes da gente falar o que é, como é que funciona, blá blá blá, eu gosto de entender quais são os caras que a gente está falando, né? Quem são essas pessoas. Então, assim, quem é que tem esse poder? Para poder entender isso, eu preciso buscar lá no direito constitucional, lá na introdução do direito constitucional, alguns conceitos que provavelmente você já viu, mas que eu vou trabalhar de novo, talvez de uma forma um pouco menos de qualidade do que o seu professor ou professora de constitucional, mas com certeza eu vou trabalhar de uma forma bem direta para a gente poder entender esses pontos em si, tá? Quando você fala na relação entre pessoas, nessas pessoas pode existir o tal do Estado. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público, e aliás, segundo o nosso próprio Código Civil, de direito público interno, né? Porque você vai entender já já essa relação de composição dentro da territorialidade. E aqui eu falo Estado como um todo, não é o Estado de Santa Catarina, o Estado do Rio de Janeiro, não, é o Brasil, tá? Dotada, né, que é uma pessoa de jurídico de direito público, dotada de organização política, administrativa e social. Organização política, basicamente, você pode pensar em criação de leis, determinação de políticas e ações. Quando você fala em organização administrativa, estruturamento mesmo, né, determinar, especificar departamentos, carreiras, atividades a serem exercidas. E social, atendimento a necessidades e demandas da sociedade, que é o grande ponto da atuação do Estado. A formação do Estado depende da união obrigatória de 3 elementos essenciais. Eu sempre gosto de pensar desse jeito. Imagina se você chega para um grupo de pessoas e fala assim, olha só, eu vou agrupar vocês, sei lá, 15 pessoas, em uma casa e dane-se, a partir dali vocês vão viver como vocês acham que devem. Eu estou criando um Big Brother sem regras, basicamente. Eu tenho o Estado, que é aquela área, né, geográfica, territorial em que as pessoas estarão concentradas. Eu tenho o povo, que é o elemento humano da relação. E eu tenho uma coisinha que não foi definida chamada poder, ou governo soberano. Qual vai ser o problema? Se eu pegar 15 pessoas, jogar em um buraco e falar se vira aí não tem regra, essas pessoas vão se matar. Alguém vai querer liderar, alguns vão aceitar ser liderados. O padrão normal de qualquer relação humana. Só que deixar isso na mão da sociedade para resolver, os que querem liderar vão se matar. Os que querem ser liderados vão ficar vivos, mas vão acabar morrendo porque não sabem liderar. Então, eu preciso definir como cada um desses vai funcionar. E é isso que é o Estado. É o território, que é o elemento físico, que vai compor o Estado. É o povo, elemento humano, e o governo soberano, que é o poder. O direito administrativo ele precisa pegar essa tríade, assim como o constitucional e outros direitos também, mas ele precisa pegar esse triângulo, quase que eu fiz um desenho esquisito, e fazer com que essas pessoas consigam se comunicar e funcionem efetivamente, tá? Então, é sempre importante a gente tomar cuidado com o termo governo, porque, veja, tem alguns doutrinadores que gostam de usar governo simplesmente, ao invés de governo soberano. Só que Estado e governo em si não podem se confundir. Por quê? O governo, ele é só a área política do Estado. Ele é, na verdade, não só política, mas também administrativa, mas ela é a área diretiva, vamos usar essa palavra que é mais comum, do Estado. Porque o governo é aquele grupo de pessoas que tem o poder nas mãos para decidir os caminhos do Estado. Por isso que hoje em dia, tá, no direito mais contemporâneo, é muito comum você marcar governos como momentos específicos. Ah, o governo Fernando Henrique Cardoso, governo Fernando Collor, governo Lula, governo Bolsonaro, governo Michel Temer, foi rápido, mas existiu, governo Dilma Rousseff. Então, por que a gente tem essa mania de falar assim? Porque essas pessoas se encontram conduzindo um elemento diretivo que vai se ajustando as ideias que aquele grupo de pessoas tem, sempre tendo, e aí vamos lembrar que o direito é estudar a teoria, não a prática, por favor, esquece a prática, tá? Sempre tendo o interesse público como objetivo dos nossos líderes, né? Óbvio, simples.
Então, a grande lógica é que quando você fala em governo, você fala de apenas um elemento do Estado. Não use o termo governo como se fosse a própria administração pública ou o Estado em si, tá? Toma cuidado com isso, que muita gente tem essa mania de achar que o governo é basicamente o Estado. E não é. O Estado é uma coisa, o governo é apenas um elemento que compõe, tá? Então eu tenho o governo soberano, o povo e o território, tá? Só que assim, é claro que o governo, o Estado, ele vai poder conduzir os poderes através de vários mecanismos, relações comerciais, relações consumeristas, relações bancárias, relações criminais, relações cíveis, relações imobiliárias, tributárias, dane-se, e também as relações de direito administrativo. Porque o que eu estou querendo fazer com você? Trazendo essa loucura toda de Estado, blá, 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 que o direito constitucional vai definir muito bem, principalmente dos artigos 1º até o 18, né? Toda essa estrutura de funcionamento, e aí vem competência do 19 em diante, você sabe, território, toda essa composição que o direito faz, ela obviamente vai ser regida cada uma por uma área do direito. O que nos interessa, e aqui é o ponto que eu quero dar o zoom, o foco e colocar na sua cabeça que é daqui para frente que a gente vai viver, é entender quem é o objeto do direito administrativo efetivamente. Porque lembra da tripartição de poderes? Poder executivo, legislativo, judiciário e tal. É claro que cada um deles vai ter a sua conduta, suas leis, sua composição. O direito administrativo, ele não se preocupa com o Estado na sua totalidade. Ele se preocupa apenas com a chamada função administrativa do Estado. Não é produzir lei, não é tomar decisão, é administrar. E aqui é que está o grande ponto do nosso estudo. O direito administrativo tem como objeto estudar a administração pública. Então, o que necessariamente vem a ser trabalhar a administração pública em si? Significa trabalhar quem são as pessoas que vão fazer o direito administrativo funcionar. Questão de contexto histórico bobo, a gente sabe que a evolução do Estado nos levou a, num primeiro momento, uma separação total em relação ao Estado, que a gente estava de saco cheio do Estado conduzindo tudo, Estado e Igreja tomando frente das coisas, tomando decisões pela sociedade. A gente começou a falar, Estado, fica na tua, faz o que você tem que fazer apenas no que for essencial e deixa que a gente se conduz. Isso, obviamente, não deu muito certo, porque chegou num ponto em que as desigualdades começaram a sobressair. Depois de algumas guerras, né, a gente passou a entender que, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, a Constituição de Weimar da Alemanha, a gente passou a entender que o mundo precisava começar a se preocupar um pouco mais com o social também, com a humanidade. E desde então a gente passa a entender que o Estado ele não tem que ficar 100% longe nem 100% próximo. E a gente passa a ter uma relação um pouco mais controlada. Então o Estado volta a viver a minha vida, mas não do jeito que ele vivia antes, e eu volto a viver a minha vida, mas também sem ser da forma anterior. Para ficar bem claro, eu não sou 100% livre porque o Estado vai criar algumas regras que eu tenho que seguir para atender a demanda da sociedade. O Estado também não é 100% livre porque ele não vai tomar decisões por mim. Tá? Então a gente passa a tentar ter uma relação mais saudável, nós como sociedade e o Estado através da administração pública. O direito administrativo serve exatamente para fazer essa relação ser a mais equilibrada possível quando possível e equilibrada possível quando não possível. Calma que isso tudo vai ficar bem claro daqui a pouco, eu estou dificultando só para fingir que eu sei o que eu estou fazendo. Mas só para você entender bem, qual é a jogada? O que vem a ser a tal da administração pública? 3 palavrinhas. É o conjunto de 1, órgãos, 2, entidades e 3, agentes. Esses 3 caras aqui são essenciais, que fazem o Estado funcionar de verdade. Vamos voltar para a tripartição de poderes? Qual é a função do poder legislativo? Legislar e fiscalizar. Tá, eu não estou preocupado com esse cara nesse ponto. A administração pública não está ali. Mas o legislativo também não administra sua própria estrutura, seus servidores e tudo mais? Então temos a função administrativa do legislativo. Porque lembra da função atípica? Lembra da história do direito constitucional, freios e contrapesos e blá blá blá? O poder legislativo também executa, que é administrar, né? Que a gente tem mania de falar que o executivo executa. Assim como o judiciário também administra, mas a função principal do poder executivo é administrar. Então, o que é a administração pública? É o conjunto de órgãos, entidades, a diferença disso a gente vai ver nas próximas aulas, e agentes públicos que vão fazer com que essa atividade seja executada. Então, toma cuidado que a administração pública não é o poder executivo apenas. É o poder executivo, na sua totalidade, e os poderes legislativo e judiciário, quando atuando em função atípica administrativa. Ficou claro?
de acordo com o direito constitucional, você entende muito bem isso, né? Então, cuidado com isso, tá? Tem muita gente... então a administração pública é a prefeitura. Não só, mas também. Né? Um amigo meu falava isso antigamente, eu sempre lembrei dessa porra. É a prefeitura, mas não é só a prefeitura, tá? O direito administrativo, ou melhor, a administração pública é muito mais, é a parte administrativa do judiciário e a parte administrativa do legislativo. Tudo que eu tô falando aqui pode parecer muito nebuloso no primeiro momento, mas a coisa vai melhorar, tá? Quando você fala em administração pública, uma das coisas que mais são cobradas em prova é a ideia dos sentidos de administração pública. Porque a administração pública ela pode ser enxergada por dois vieses, se é que eu posso falar assim. Um viés que é o viés de quem compõe a administração pública e o outro viés de o que a administração pública faz. E a doutrina chamou isso carinhosamente de sentido subjetivo ou sentido objetivo e os seus sinônimos, tá? Então, quando fala sentido subjetivo, no direito, subjetivo é sujeito, é pessoa, tá? Então, sentido subjetivo, sujeito, orgânico, órgão ou formal, através de que forma? O sentido objetivo, qual é o objetivo, qual é a função, qual é a intenção, material, qual é a matéria, o assunto, ou funcional, qual é a função, né? Que eu falei antes, mas tudo bem. Basicamente, a pergunta é quem faz e o que faz? Então, a administração pública é esse conjunto de órgãos, entidades e agentes que, quando você sabe quem são os órgãos, entidades e agentes, é quem faz. Quando você sabe o que esses caras executam, é o que faz. Tá? Então, sentido subjetivo. INSS, prefeitura, é você enxergar esses caras. Receita Federal, dane-se, Marinha, Exército, Aeronáutica, que se exploda. São as pessoas. Quando você fala no sentido objetivo funcional, é o que fazem, que a gente vai ver já já. Poder de polícia, atividade de fomento, intervenção do Estado na economia ou no domínio econômico quando necessário. Então, essa é a ideia, tá? Isso aqui é uma coisa que cai bastante. Tente sempre fazer essa assimilação, o SOF e o ONF. Eu não gosto de macetinhos, tá? Desculpa, eu sei que você vai desligar agora a aula e falar, não quero mais assistir a aula desse vagabundo. Eu odeio esses macetinhos de, mnemônico. Tem gente que acha que mnemônico resolve a vida. Eu uso quando eu acho legal, mas eu não sou muito fã não, tá? Então peço perdão a você aí já de cara. Mas esse daqui que pra mim não serve pra porra nenhuma, se quiser ajudar a lembrar depois, né? Porque o SOF e ONF, né? Sempre lembre subjetivo e objetivo primeiro, o que vem depois. Você tem que identificar quem são essas pessoas efetivamente. Você vai estudar comigo detalhadamente órgão, entidade, agentes. Não se preocupe, a função administrativa, tá? A gente vai detalhar isso tudo. Mas sempre se pergunte o que faz e quem faz, tá bom? Quando eu falo em tarefas da administração pública, bom, as tarefas administrativas foram evoluindo de acordo com a evolução do próprio Estado. Assim como qualquer área do direito, o direito administrativo ele vai também mudando, ele é mutável ao longo do tempo, ele vai melhorando, ele vai se adequando à realidade. E uma das principais funções do direito administrativo, desde o começo e da própria administração pública, sempre foi o tal do poder de polícia, que a gente obviamente vai aprofundar lá na aula de poderes, tá? Mas é a chamada função ordenadora do Estado. É quando o Estado cria ordem, cria estrutura, é quando ele diz o que você pode, o que você não pode, mas sempre objetivando o interesse público. Tá? Então, o poder de polícia é aquele poder que o Estado tem de atingir a sua liberdade individual para atender o interesse coletivo. Exemplo tradicional, você está dirigindo, aí está lá, velocidade máxima da via. O que é aquilo? É o Estado falando para você. Você pode achar que você é o Toretto do Velozes e Furiosos, mas você não é. Você pode achar que você é o Ayrton Senna, mas você não é. Para o bem da coletividade, para você não ser mais um animal que atropela pessoas na rua porque acha que andar em alta velocidade é super espetacular, para você não ser mais um idiota desses, eu estou definindo aqui o limite. Agora, se você ultrapassar, a gente vai te punir. Entendeu? Se você é assim, desculpa a ofensa, mas convenhamos, né? Se tem limite é para respeitar. Porra, é simples. Depois a gente reclama de político, né? Mas a ideia... Parei, eu sei que você já tá tomando raiva de mim, eu tô só exagerando para ver se você desiste de mim logo na primeira aula. O poder de polícia basicamente é isso, é o Estado falando o que você pode e o que você não pode para proteger a coletividade. Só que eu não posso ter o Estado só mandando, eu preciso que esse vagabundo faça alguma coisa também. E aí, num segundo momento, a função prestacional surgiu, que é a prestação de serviços públicos pelo Estado. É quando o Estado coloca à sua disposição saúde, educação, transporte, lazer, cultura, tá? Seja com boa qualidade ou com má qualidade, não é isso que a gente está falando aqui. Mas essa função prestacional, ela surge num segundo momento, numa segunda evolução do Estado, entendendo que o Estado precisa
também está na ponta prestadora. Só que eu fico com medo do Estado ficar demais na ponta prestadora e eu não permitir atividades privadas, eu não permitir a livre atividade comercial. Portanto, na terceira evolução tradicional, nós passamos a reconhecer o Estado também. Isso aqui são evoluções que acumulam, tá, funções, não é um substitui o outro. A atividade de fomento, também chamada de função regulatória. Aqui a gente fala o seguinte, Estado, eu entendo você na ponta prestadora em algumas coisas, em outras não. Então, eu não quero você coordenando e mandando em tudo. Só que, quando a gente for ter uma atividade concorrencial tradicional, eu preciso que você crie regras para evitar exageros. Sabe aquela história do Max Weber, que muita gente fala que ele falou, outros falam que ele nunca falou isso, mas está na mão dele? A história da mão invisível do mercado? O que isso significa? Quando você deixa o mercado se conduzir, se regular, a tendência é que os que têm o controle se tornem cada vez mais poderosos e os que estão abaixo do controle fiquem cada vez mais dependentes. Então, entende-se que quando a mão invisível do mercado atua, o mercado deveria se ajustar, mas ele não se ajusta da forma correta, porque quem tem menos vai continuar tendo menos e cada vez ter menos, inclusive, e quem tem mais vai cada vez controlar mais, vai ter monopólio e a porra toda. Então a gente fala para o Estado o seguinte, Estado, eu preciso que você regule e que você fomente atividade empresarial no Brasil, para que outras pessoas também venham empreender, blá blá blá, criou-se MEI, criou-se outros caminhos, para a gente poder ter concorrência, porque para nós é importante, quanto mais prestador de serviço, melhor. Então, não é porque o Estado oferece ônibus que eu não vou ter outra forma de transporte, como o Uber hoje em dia, por exemplo, e outros aplicativos que você conhece. Né? Ou, dependendo da cidade que você mora, aquele transporte público privado ali que você sabe que é pirata, mas vambora, táxis, né? Então, a ideia do Estado é ou ele age com poder de polícia, ou ele age com poder de regulação e de controle, ou ele presta serviço diretamente, não necessariamente impedindo o particular. Isso tudo é estudado detalhadamente ao longo do tempo. Eu sei que eu estou falando muito isso, mas eu preciso que você entenda que essa primeira aula é uma aula de jogar água quente e depois a gente vai lidar com isso, tá bom? Fontes do direito administrativo, galera, isso aqui é importante, por quê? Uma fonte é de onde você retira a informação essencial. Então, se eu estou com uma dúvida em como uma relação tem que ser controlada pelo direito administrativo, eu vou buscar numa fonte. E cada direito tem as suas fontes, seus entendimentos, toma cuidado para não confundir isso aqui com outra área, tá? No direito administrativo, nós temos a divisão de fonte primária, maior ou direta, secundária, menor ou indireta. No direito administrativo só temos uma fonte primária, que é a fonte de onde deveria ou de onde emana tudo, que é a lei em sentido amplo, que é qualquer tipo de lei ordinária, lei complementar, decreto, dane-se. Cenas dos próximos capítulos poder regulamentar, tá? Mas basicamente, quando você tem dúvida da relação do Estado, você vai na lei. Ela é sempre a fonte primária. Só que nem sempre a fonte primária é suficiente. Às vezes a lei não existe, a lei não é completa, então você precisa buscar as fontes subsidiárias, secundárias, derivadas, tem nome pra cacete, menores, indiretas, que são, doutrina. Doutrina basicamente é o conjunto de pessoas que estuda e traz novidades, tá? Eu particularmente uso, nesses 23 anos, eu sempre tenho adotado as principais doutrinas. A de Pietro, que está no meu celular, porque quando eu comprei o livro de 2026 dela só estava o digital, agora já tenho o físico, eu não vou gastar dinheiro duas vezes. O meu queridíssimo Zé dos Santos Carvalho Filho, que também é o livro 2026 dele, está aqui do lado. Tá? É o livro mais atualizado também, que eu acho a leitura dele difícil, mas é uma das melhores para concurso público, então para mim é legal interpretar para você. E nós temos, obviamente, o tradicional Eli Lopes Meirelles, tá? Que é o cara que já foi, atualizam aí o texto dele, o filho dele que atualizava, não sei se o filho dele está vivo ainda também, mas que é a base, a espinha dorsal do direito administrativo nacional está lá. Então essa tríade sempre anda comigo, e eu tenho outros caras, obviamente, que eu estudo por uma questão óbvia, mas é isso, a doutrina é isso. Não confunda a doutrina com esses vagabundos aqui, tipo eu, que tenho o meu livro de direito administrativo. Por quê? Eu não sou doutrina, eu sou um cara que escreve um livro sobre a matéria para ajudar você a interpretar melhor para concurso público. A doutrina é o estudioso, é o cara que apresenta novidades, que apresenta interpretações, e através daquilo a gente passa a ter uma resposta para as nossas dúvidas, tá? Jurisprudência, que aí a gente foge dos livros e vai para a justiça. A jurisprudência nada mais é do que uma sequência de decisões reiteradas sobre o mesmo tópico que acabam virando meio que uma ordem, né? Então não é uma súmula, pode virar súmula depois,
Mas aliás, a súmula é a consolidação da jurisprudência, né? Mas não é necessariamente isso. A jurisprudência é quando você sabe que existem juízes tomando decisões, interpretando determinada lei de tal forma, a gente entende que aquilo é uma jurisprudência. É uma forma de interpretar a lei que a maioria considera válida. E nós temos os costumes, ou a praxe, ou praxe administrativa, que é a rotina, é aquilo que a gente faz no dia a dia, que acaba servindo como padrão. Não está na lei, a justiça não fala nada, a doutrina nunca comentou, mas é o comum de se fazer. Então a gente passa a aceitar aquilo como viável, porque ele é lícito, isso é importante, não pode ser ilícito, assim como jurisprudência e doutrina, é lícito, é legal e todo mundo faz. Tá? Então eu posso buscar nesses caras aqui. Existem outras fontes secundárias? Sim. Né? Alguns doutrinadores falam dos princípios gerais do direito, os princípios próprios do direito administrativo. Alguns vão falar de outras fontes, mas essas daqui são as fontes tradicionais de prova, tá? E para a gente poder fechar essa aula, eu preciso começar a colocar na sua cabeça essa informação. Porque quando a gente for ver a organização da administração pública, esse negócio aqui vai fazer uma diferença absurda na nossa cabeça, tá? O tal do regime jurídico administrativo. Olha só. Nós temos princípios próprios do direito administrativo que não são poucos, tá? Nós temos os princípios do artigo 37 da Constituição, que todo mundo conhece como LIMP, e se você não conhece, não se assuste, trabalharemos no futuro. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nós temos outros princípios também, que são os princípios implícitos, né? Como razoabilidade, proporcionalidade, contraditório, ampla defesa, uma porrada de princípios. Só que o direito administrativo, além de seguir esses dois grandes grupos, né, os princípios explícitos e implícitos, ele também, isso aqui também está no meio, tá? Mas ele também segue os chamados princípios basilares. Alguns doutrinadores chamam isso aqui, eu acho horrível esse nome, mas vambora, de pedras de toque. Tem uma lógica, tá? Procura o que é uma pedra de toque, você vai entender. Mas eu acho feio, pedra de toque. É uma pedra que você toca. Bom, que legal. Não é isso. Mas é porque eu acho feio. De vez em quando eu acho frescuras feias. Mas para a sua prova pode cair. O que são as pedras de toque? São aqueles princípios dos quais os outros emanam. Então é como se fosse a fonte primária do princípio, sabe? Então existem dois princípios que são a base do direito administrativo e que desses dois princípios decorrem o resto que se aplica no direito administrativo. Seja ele um princípio implícito ou explícito. Inclusive esses dois princípios são implícitos, tá? E você vai entender essa diferença depois. Que princípios são esses? Basicamente o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade. E seria muito legal se o meu slide estivesse um pouquinho melhor configurado para não ficar desse jeito horrível aí, mas quem sabe corrige ao vivo, já diria um amigo meu, né? Vamos ver se dá? Dá, né? Não era para fazer assim não, mas tudo bem. Depois a gente... ficou menos podre. Seguinte, galera. Você entendeu que o Estado ele se encontra numa posição em que ele precisa atender a demanda de interesse público. O Estado ele nunca vai tomar decisões por interesses pessoais. De novo, isso aqui é teoria, tá? Esquece a prática. O Estado não vai tomar, as pessoas, os agentes públicos, os prefeitos, os fiscais, os servidores públicos, eles não vão tomar decisão por interesse pessoal. Eles vão tomar decisão porque aquilo é o melhor para o interesse público. Desculpa, é engraçado falar uma besteira dessa e saber que a gente vive no Brasil. Mas é o seguinte, ou em qualquer lugar do mundo, né? Quando você tem a administração pública, e aqui eu estou usando como sinônimo de Estado, não tem problema nenhum, tá? Quando você entende a administração pública no seu grupo de pessoas, você precisa entender que, assim, esses caras, para conseguirem atingir esse objetivo, eles precisam ter um poder diferenciado. Porque, veja, eu lembro em São Paulo, uns 10 anos atrás, sei lá, quando foi o Haddad ou foi o, sei lá, o Dória, acho que foi o Haddad, eu não lembro quem foi. Teve um prefeito que pegou uma das vias mais movimentadas de São Paulo e diminuiu a velocidade máxima. Dizendo que aquilo ia ajudar, porque tinham estudos, tal, blá blá blá, e aí ia ter menos engarrafamento e tudo mais. Não sei se deu certo ou não, porque eu caguei para São Paulo. Tô brincando, um abraço para São Paulo, aliás, trabalhei muitos anos aí. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então a gente tem que ter essa fingir que a gente se odeia. Então é uma besteira. Mas quando ele fez isso, muita gente achou legal e muita gente ficou incomodada. E aí é que entra a supremacia do interesse público. Quando a administração toma uma decisão dessas que vai sim ofender muita gente, mas ao mesmo tempo vai fazer com que muita gente entenda que aquilo é bom, ela está fazendo isso em prol do interesse público. Então, na supremacia do interesse público sobre o privado, a gente toma decisões que podem sim incomodar um grupo ou outro, mas que a gente entende que é melhor para a coletividade. Então, essa supremacia, ela se dá
numa posição de verticalidade. É o momento que o Estado se põe acima da sociedade para colocar os interesses da sociedade como principais. Porque se você for ficar esperando que todo mundo concorde, vai no Twitter, fica uma semana lá que você vai ficar louco ou louca. Né? Ou qualquer rede social idiota que tem hoje em dia, TikTok, Instagram, qualquer uma dessas vai deixar você maluco. Por quê? Porque ninguém chega em acordo nenhum. A galera hoje acha que brigar é mais importante do que chegar num consenso. Então, imagina ficar dependendo da sociedade para tomar decisões. Né? Logo, o Estado tem poderes. E a isso nós damos o nome de supremacia do interesse público. Porém, eu preciso criar uma contramão nessa questão, que seria a questão de horizontalidade. Minha letra é horrível mesmo, não reclama não, tá? Por isso que isso aqui é para forçar você a prestar atenção. Que é o seguinte, se eu dou tanto poder assim para o Estado vai abusar desse poder em algum momento. Então eu preciso garantir que o Estado também sofra restrições ou limitações que garantam que ele não vai mijar fora da bacia. Desculpa o termo, mas é um termo comum para mim, eu sou mal educado. Eu sou carioca, já falei, né? Então, olha só, quando você fala em supremacia, você está falando que o Estado passa a ter Nossa Senhora, eu escrevi com 2 R's. Prerrogativas ou benefícios ou diferenciais em relação à sociedade. Então, numa relação normal, a regra é X. Quando o Estado está na relação, a regra é X mais Y, porque o Estado tem coisas que os outros não têm. Quando você fala na indisponibilidade, você está falando em limitações ou restrições. O Estado pode, quando ele está agindo no nome do interesse coletivo, mas em certo momento ele vai estar agindo como interesse privado. Então ele não pode também ficar fazendo tudo de acordo com a vontade dele. Exemplos mais tradicionais de indisponibilidade do interesse público, ou seja, não pode se dispor do interesse público. Contratação. Para contratar você, ele não pode chegar na sua casa e falar, quer fazer uma entrevista? Não, ele tem que fazer concurso público. Gastos públicos, transparência, tem que ficar divulgando, tem que fazer licitação para contratar. Então aí que está a dicotomia do direito administrativo. Por um lado, eu vou dar poderes, do outro, eu vou trazer limitações. Eu vou fiscalizar, eu vou ter o controle social ou popular acontecendo para garantir que o Estado também não vá exagerar. Esse regime jurídico administrativo ele vai ficar muito claro quando a gente for trabalhar organização da administração pública, mas entenda que essa primeira aula é muita informação, é muita coisinha, mas isso tudo vai se dissolvendo no tempo. E aos pouquinhos eu vou te lembrando. Lembra daquele papo? Vai ficando mais claro, eu te prometo, tá? Fim da aula 1, eu sei que já ultrapassei o tempo, desculpa, na próxima eu vou me controlar, ou não. Até a próxima.